noite, boa madrugada, digníssimos head coaches da NFL PB League. Com muita honra e alegria venho aqui mais uma semana apresentar-lhes o Power Ranking da NFL PB League. Então, desde já agradeço o precioso e valiosíssimo tempo que você está separando para me ouvir ou ver e ouvir, né? Seja lá qual for o momento do seu dia. E espero trazer aqui mais um conteúdo aí para incrementar a nossa brincadeira, né? Longe de ser perfeito, mas eu trago sempre com muito carinho aí os comentários sobre a equipe de cada um. Vamos começar sem mais delongas, né? Power Ranking NFL PB League, semana 5, temporada 2025. Vamos embora. Na 16ª posição, eu acho que todo mundo sabe, não há novidades aqui. Mais uma vez eu escutei bastante reclamação do head coach Luiz Gustavo, nosso commissioner. Olha, assim, de certo modo, ele trouxe importantes visões, opiniões e pontos de vista a respeito do Power Rank na semana passada, né? E de fato ele tinha sólidos argumentos. O 13ers vinha de uma atuação de mais de 100 pontos, né? Deu azar de enfrentar um adversário que foi ainda melhor. Mas, como eu falei e explico, esse Power Ranking ele difere um pouco dos tradicionais e talvez, quem sabe, ele seja único, né, em sua essência. Porque aqui, como eu falei no grupo e reitero, a gente olha o passado, enxerga o presente sem perder de vista o futuro. Então, o que você fez, o que você faz e o que provavelmente você vai fazer nos rumos de sua franquia de fantasy vai importar e vai interessar aqui na nossa classificação. Eu estava, de certa forma, estou bastante preocupado, né, com as perspectivas do 13ers, e é tanto que veio mais uma semana com um desempenho abaixo da crítica, né, e dessa vez valia o cinturão, e a equipe acabou perdendo numa partida que foi um jogo de cartas marcadas aí, vencidas pelo Big Meadow Roosters, né? Então o cenário é preocupante, né? 0-5 para a equipe do 13ers, mas talvez pela primeira vez na temporada eu vejo uma vitória se aproximando. Não sei se vai ser já na próxima semana. O adversário da próxima semana é um conhecido do head coach Luiz Gustavo e não tem um histórico positivo contra o 13ers. Pelo contrário, né? É uma equipe cuja paternidade é dividida aí com a equipe do JP Cowboys, fica a dica. Então, será que a vitória já vem nessa semana? É algo a ser observado, né? Mas, independentemente de vir na próxima semana ou não, eu acho que a equipe deu uma encorpada com as últimas movimentações de Luiz Gustavo, e eu acho que essa ausência de vitórias não deve durar por muito tempo. A ver aí se minha aposta está correta. 15ª colocação, Souza Dinosaurs, descendo 2 posições de nosso ranking. E é uma surpresa para mim encontrar o time do head coach Kennedy aqui depois dessa queda vertiginosa. Eu lembro a vocês que no Power Ranking pós semana 1, o Souza Dinosaurs era líder, né, confirmando a temporada em que se sagrou campeão, né, começando a temporada seguinte lá no topo. Então, aqui, após 5 semanas, nós temos o Souza Dinosaurs na 15ª posição, né? E a ver o que o nosso amigo Kennedy pode aprontar aí com essa equipe para melhorar esse desempenho, né? Que certamente está longe do ideal. 14ª posição, nós temos o João Pessoa Firebolts, descendo 2 posições em relação à semana passada. A atuação não foi ruim, né? Pelo contrário, foi uma atuação ok, foi uma atuação razoável essa semana, e inclusive, primeiramente, gostaria de prestar minha solidariedade ao amigo Gago, né, que deve perder por algum tempo, não pela temporada, graças a Deus, mas por algum tempo deve perder
Homero Hampton. Quer dizer, eu acho que não pela temporada, pelo menos até agora, pós Monday Night Football, não vi nada a respeito nesse sentido, tá? Mas de qualquer forma, o Homero Hampton deve perder um tempo aí, o que deve atrapalhar a sua temporada de calouro e também os planos da equipe do Firebolts, né? Que acabaram de encontrar seu running back 1, aquele running back escalável independentemente de confronto, né? Vem de 2 semanas excepcionais e é uma pena que tenha acontecido isso com o jogador. Mas a equipe ainda tem bons nomes, tem jogadores que podem manter a competitividade, né, da equipe do head coach Walter Alves. Eu cito por alto o wide receiver estrela dos Lions e do Fantasy, Amon-Ra St. Brown, né, que já fez chover essa temporada. O Justin Fields pode ser um quarterback ruim na vida real, mas no Fantasy ele é excelente, entregou aí mais uma atuação acima de 20 pontos, se eu não me engano. Posso estar me confundindo aqui, estou sem minha cola. E Aaron Jones deve voltar em breve, talvez daqui a 2 semanas, 2, 3 semanas, e deve ser um retorno importante aí para essa equipe. Então, os Firebolts ainda estão vivos, ainda devem brigar aí por algumas vitórias nas próximas semanas, e vamos ver aí as reais pretensões da equipe do head coach Gago. Na 13ª colocação, nós temos aqui a primeira subida do dia, da semana, no caso, que é a subida do Giants Borborema, que era 15º, agora 13º, subindo aí 2 posições em relação à semana passada. Uma excepcional atuação do wide receiver Egbuka, né, e do seu running back Christian McCaffrey, né? Parece que essa temporada ele veio para ficar, tá saudável, tá jogando muito bem. É uma máquina de recepções e carregadas nessa equipe do 49ers que tá tão desfalcada. Então ele é um oásis aí nessa equipe, o que significa que ele está pontuando e deve continuar pontuando muito bem para fins de fantasy, tá? Então são 2 jogadores que devem ser cruciais aí para a temporada do Giants Borborema, do head coach Clemar. E as expectativas da equipe vão variar de acordo com a atuação desses jogadores, ok? 12ª posição, também uma outra subida em relação ao ranking da semana passada. Temos os Steel Witchers, do head coach Danilo, finalmente fez os ajustes que precisava fazer nessa equipe, fazendo com que ela tivesse um acréscimo total aí de desempenho, tendo um ótimo desempenho essa semana, espantando a má fase das semanas anteriores. Então é uma vitória para dar moral aos bruxos e mostrar que certamente essa equipe deve brigar por playoffs, por que não? Eu vejo uma boa equipe no papel, bons nomes, interessantes nomes. Então se o head coach Danilo conseguir movimentar bem, pode ser que conquiste importantes vitórias aí ao longo da temporada. 11ª colocação, nós temos o Paraíba Squares, do head coach Gustavo, caindo 3 posições em relação à semana passada, né? Inclusive aqui eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para o amigo, tá? A boa notícia é que Ja'Marr Chase está vivo, está vivíssimo, teve uma excelente atuação, né, no jogo dessa semana diante dos Lions. Foi fundamental aí para o sólido desempenho da equipe, que infelizmente, aí a má notícia, né, isso não foi suficiente para vencer o seu adversário, né? Foi um confronto parelho, né, e eu acredito aqui que a equipe segue firme aí na briga por uma boa sequência na temporada, né? Nunca descarte a equipe de um tricampeão da NFLPB League, essa liga que é extremamente competitiva, como vocês bem sabem. 10ª posição, abrindo aqui o nosso top 10, nós temos o Tampa Bay Buccaneers subindo uma posição em relação à semana passada, né? Com a maior pontuação da semana, diga-se de passagem, mesmo com 2 importantíssimos desfalques, diga-se de passagem 2, porque Mike Evans e Buck Irving são 2 ausências consideráveis, né? Nem mesmo isso foi suficiente para
segurar a equipe do head coach Rodrigo Rive essa semana, que pontuou muito bem, que diz: ei, estou aqui, vivo da Silva, brigando por playoffs, cheguei com o pé na porta, sem 2 dos meus principais jogadores. Isso é uma grande demonstração de força, uma bela semana dos Bucks. É discutível até se os Bucks não mereciam subir mais nesse Power Rank, tá? Mas eu vejo do 11º, talvez 12º até o 5º, 4º colocado desse Power Rank, um nível muito parelho. Então, é muito provável que a gente vai ter muitas danças das cadeiras nas próximas semanas, devido ao equilíbrio da liga, principalmente nessa região do Power Rank, tá bom? Na 9ª colocação, nós temos o JP Cowboys. Bom desempenho? Teve, mais de 80 pontos. Mesmo sem a nossa principal escolha de draft, nossa estrela, Bijan Robinson, né? Mas, pela 4ª semana de 5, enfrentamos um adversário que somou mais de 90 pontos no placar. Sabe quem é o time que mais sofreu pontos de seus adversários essa temporada? Pelos meus cálculos aqui, pós Monday Night Football, portanto, antes da atualização do Sleeper, é o JP Cowboys. Se não for o que mais sofreu, é o segundo que mais sofreu, enfim. Esperando ansiosamente por essa chamada e tão falada regressão positiva à média. Então, esperamos ter um pouquinho mais de sorte nos próximos confrontos, por que não? Mas tentando manter e melhorar cada vez mais o desempenho. Temos capacidade para isso, mas a vitória precisa vir. Perdemos o jogo no Fantasy, perdemos 2 posições nesse ranking, enquanto, enfim, a regra é clara: se não vir vitória, também não vai vir subida de ranking, né? Fica um pouco complicado. Resultado é sim importante e precisamos buscá-lo. 8ª posição, nós temos o São Pedro Steelers, perdendo 2 posições também em relação ao ranking da semana passada, tá? Não foi uma semana tão ruim para o head coach Rafael, mas enfrentou o time de maior pontuação da semana e aí não tem muito o que fazer, né? Ainda considero os Steelers um ótimo time, com bons recursos a serem utilizados nessa temporada, e eu acho que tem tudo para recuperar o caminho das vitórias, aí se não na próxima semana, mas na outra, enfim, sem cenário de terror aqui, ok? Olho neles. 7ª colocação, nós temos o Terrible Towers Tyrants Triple T ao cubo, do nosso head coach e companheiro de bancada do livecast, Matheus Pedrosa. Por aqui, Jackson Smith Njigba continua ótimo, e a novidade da vez foi o breakout game do Crosskey Merritt, né, o running back dos Commanders, aí com incríveis 25 pontos, mostrando que há vida sem Malik Neighbors nesse time. Então, uma ótima, excelente resposta do head coach Matheus Pedrosa ao jogo da semana passada, e se mantém na briga aí, no pelotão de disputa por vaga nos playoffs com justiça, ok? 6ª colocação, nós temos aqui o Paraíba Black Wolves, subindo aí 3 posições em relação ao ranking da semana passada. A equipe do head coach Elder conquista 2 vitórias consecutivas importantíssimas, tá? Sendo a desta semana ultrapassando aí a barreira dos 100 pontos, isso é sempre excelente. Não tem como brecar a subida dos Lobos, né? Liderado pelo veterano Stafford, que está on fire, apesar da derrota para os 49ers, jogou super bem o Stafford, né? E também essa vitória foi impulsionada pela excelente atuação do running back 2 do Fantasy, running back geral 2 do Fantasy, Javonte Williams, apelidado carinhosamente por alguns por Jamanta Williams, uma das grandes surpresas da temporada. Registre-se. 5ª posição, João Pessoa Gostes, caindo 2 posições.
ainda entendo que a equipe do meu amigo head coach José de Gleison é uma das melhores no papel, o time titular. Mas desde lá, após draft, comentamos que essa equipe poderia ter dificuldade quando precisasse substituir algumas peças. É o que de fato aconteceu nessa semana, que teve praticamente boa parte dos seus titulares aí de bye. O banco todo eu vi estava de bye. Então precisou substituir alguns jogadores que não manteve o padrão de excelência dos seus titulares, e isso foi determinante para a derrota dos Ghosts. Caiu 2 posições, mas esses 5 primeiros estão muito voláteis, a briga tá boa aqui na parte de cima desse Power Ranking, então o time cai 2 posições nessa semana, de repente pode recuperar na semana que vem, e vamos sempre tendo aí alterações dinâmicas na parte de cima desse Power Ranking. 4ª colocação, nós temos o JP Thunderstrucks, subindo 1 posição em relação ao ranking da semana passada. O Thunder bateu na trave para retornar ao pódio essa semana, né? Teve uma importante vitória contra os Ghosts, se eu não me engano, né? Do amigo Zé de Gleison. O diferencial nesse momento é que no confronto direto em relação ao nosso próximo time, terceiro colocado, o Thunder perdeu, né? Então, assim, são times que vêm apresentando níveis bem semelhantes de atuação, a meu ver, né? O head coach Otávio não tem razões para ficar chateado aqui, porque tem feito um ótimo trabalho. Como eu disse, o nível desses times aqui do topo estão bem similares, né? Então, se o Thunder seguir mantendo o padrão de excelência, eu tenho certeza que semanas ainda melhores virão, tá bom? Terceiro colocado, nós temos o Big Middle Roosters, detentor do cinturão da NFLPB League, subindo 1 posição em relação ao ranking da semana passada. Esse time vem subindo desde a semana 2 silenciosamente nesse ranking e já atingiu o pódio pela primeira vez, nossa medalha de bronze, tá? É um time que tem enfrentado adversários certos na hora certa, e Fantasy também é sobre isso, tá? Então, o time já vai para a 4ª defesa seguida de cinturão, provando que o head coach Vicente ele não teme estar sob os holofotes, não é mesmo? Talvez seja um dos times que mais acrescentaram valor em suas movimentações de mercado, e certamente é um dos times a ser batido aí juntamente com os 2 times acima nessa temporada. 2ª colocação, temos novidade. Head coach Fabrício, com seu JP Galo Hawks, teve conhecimento sobre sua primeira derrota na temporada, né? Depois de liderar 3 semanas consecutivas, a equipe passa o bastão, né, para o nosso primeiro colocado, o qual irei revelar. Nossa, que mistério, quem será? Daqui a pouco, em instantes. Então a ausência do Lamar Jackson com certeza tem sido determinante aqui para o desempenho do Galo Hawks. O time não é mais o mesmo, segue muito competitivo, mas precisará que seus demais jogadores atuem em bom nível, né, para manter essa equipe aqui no pódio desse Power Ranking. Vamos ver aí como vão ser as próximas semanas do Galo Hawks. Primeiro lugar, medalha de ouro, temos aí o nosso favoritaço de fato e de direito, Fernando, mais uma vez aí, por mais uma temporada, atingindo o topo desse Power Ranking, subindo 2 posições em relação ao ranking da semana passada. Apesar da derrota da semana passada, eu brequei um pouco a queda do Bessa Nationals, né? Caiu só 1 posição, porque eu tinha boas perspectivas no futuro próximo e elas se cumpriram essa semana. O head coach Fernando merecidamente conquista, né, essa primeira posição na semana 5 aí desse Power Ranking. Construiu a 2ª maior pontuação da temporada, lágrimas, porque foi justamente contra o time deste que vos fala, né? Jonathan Taylor arrasou com a partida, massacrou aí o Las Vegas Raiders essa semana, e o Bessa Nationals, sem dúvida alguma, é um dos times mais consistentemente positivos da história da NFLPB League. Não seria diferente essa temporada. Meus amigos,
Power Rank entregue, espero que gostem. Discordem, concordem, o Power Rank está aí para isso, gerar debates. Então, um abraço a todos vocês, uma excelente semana para cada um de vocês. Sorte a todos, exceto para o meu próximo adversário. Deixa para a sorte vir nas outras semanas, não é mesmo? E um grande abraço mais uma vez e até logo. Valeu, tamo junto!